Olá a todos e todas, que bom que vocês retornaram para a aula e agora você está interessado em aprender o que é o ratio no pair trade ou no long short ou na arbitragem. O que é esse tal de ratio? Essa é a fórmula secreta por trás da estratégia long short. É a fórmula secreta que era usada por institucionais e por longo tempo utilizado somente por institucionais, porque é caro você montar. Primeiro montar. Imagine você sem computador montar uma base de dados de todos os ativos e calcular a estatística disso manualmente. É muito complicado. Então somente os institucionais tinham essa possibilidade de fazer, porque tem um custo operacional atrelado a isso. Agora, com a popularização aí dos meios de informação e a popularização de meios de processamentos com nuvem, com qualquer celular consegue fazer cálculos mirabolantes. A prova disso é que se você instalou o Max Long Short Pro no seu celular, ele está fazendo cálculo estatístico pesado ali para fazer aqueles gráficos, tá? Então vamos entender isso aqui. No Max Long Short Pro nós usamos a distribuição normal, que é essa aqui, tá? Essa aqui é o famoso chapeuzinho de Napoleão ou boca de sino, como você queira dizer, tá? Quando a correlação for 90%, amigo, aqui no meio aqui nós temos a linha da média, é o zero. Quando a correlação for 90%, ela abrange aqui, ó, do 5 até o 95%. Consegue captar? Ou seja, a movimentação do preço está dentro de uma correlação de 90%. Então é alta. Se você tiver uma correlação de 95%, 98% dos preços estão dentro da normalidade. Então o que nós procuramos? Uma correlação forte que indique que os dois pares são correlacionados, ou seja, eles andam junto para a esquerda ou para a direita, ou seja, se um sobe o outro sobe, se um desce o outro desce, ou tem um comportamento muito ali próximo um do outro. Lógico, estou falando da correlação de convergência. Agora, eu posso ter correlação de divergência? Posso, quando ele é negativa, correlação negativa. Ou seja, o par anda junto, mas acontece o seguinte, quando um sobe, o outro cai. Tá? Eles são opostos. Vamos entender isso na prática. Olha lá, o ratio aqui é a relação no pair trade. O que é a relação? É a proporção histórica do preço entre um ativo e outro. Eu tenho ratio, eu tenho diferencial, tá? Eu tenho volatilidade, que aí nós vamos entender o seguinte. Eu tenho três tipos aqui que eu posso utilizar. O que é a volatilidade? É a diferença de um preço de um dia pelo outro preço do outro dia, percentualmente. Ou seja, uma ação subiu 1%, uma ação caiu 2%, e eu posso calcular a correlação, o ratio ali, exatamente do percentual, chamado volatilidade. Eu posso calcular também o chamado diferencial. O que é o diferencial? É pegar um preço e subtrair do outro. Quanto é que esse preço é maior do que esse? Tanto. Quanto é que esse preço é maior do que esse? Tanto. E assim vai. Mas aqui a correlação que nós fazemos uma correlação chamada ratio ou ratio, porque é uma palavra latina, né? Que indica o seguinte, eu vou dividir um par pelo outro. Vamos entender daqui a pouco. Ela é o coração da estratégia. Pois a ideia é que essa relação seja estatisticamente estável e previsível ao longo do tempo. Ora, se repete, se os preços andam juntos, eu pego o preço do ativo principal e divido pelo ativo correlacionado. Ou seja, o problema agora é você saber que par que você vai usar, se é o par AB ou o par BA, tá? Vamos entender isso aqui. Mas eu só simplesmente pego isso, o ratio de um ativo pelo outro. Você já viu como é que eu calculo o ratio. Como é que eu calculo o ratio aqui? Ó? Olha só, eu peguei o ativo A, aqui, dividi pelo ativo B, me deu um ratio. O que é o ratio? É quantas vezes o ativo A vale do ativo B, ou quantas vezes o B vale do A. Ou seja, com o valor do A eu posso comprar 1,3 do B. Então eu tenho um ratio. Eu poderia fazer diferença de preço. Quanto esse preço é maior do que esse preço. E eu poderia fazer exatamente também o inverso. Eu poderia pegar aqui o seguinte, quanto variou esse dia para esse dia, e fazer correlação também, tá?
E aí eu vou calcular depois a correlação em cima da variação de preço. É uma forma de fazer. No nosso caso, nós utilizamos aqui de Pearson, dividimos um pelo outro e achamos um ratio para depois calcular a correlação aqui do ratio. Tá? A correlação é calculada dos preços, né? O ratio é uma forma de você medir como é que esse preço se comporta. Muito bem, olha só, eu uso o AB ou eu uso o BA? Aqui eu dividi o B pelo A, olha só, B pelo A. Tem diferença? Semântica. A diferença é semântica. O que é semântica? Só de palavras. Tem diferença? Claro que tem. Olha só. Um dá 0,87, né? E o outro deu 1,13. Então, mas deu diferença? Não, não dá diferença, amigo. Veja só o que acontece. Eu trouxe o gráfico para você, tá? Se você tem o AB, você tem um gráfico descendente. Se você tem o BA, você tem um gráfico ascendente. E é assim que funciona. É assim que funciona. Ah, espelha o gráfico? Espelha o gráfico. Eu já vi, participei de curso, o cara falou assim, às vezes o gráfico fica espelhado. Não, às vezes não, 100% espelhado. Lembra da sua professora de matemática lá, de aritmética, né? Aritmética lá do ensino fundamental? Que ela te ensinava o seguinte, a ordem dos fatores não altera o produto. E não altera mesmo, tá? É só a maneira diferente de apresentar o gráfico. Um gráfico é descendente, porque você está seguindo o preço de uma forma, e o outro gráfico é ascendente, ou seja, este aqui, o ativo principal, certo? Está mais barato, e esse aqui, o ativo principal, está mais caro. Qual que é a diferença? É que eu inverti, né? Eu peguei AB e passei para BA. Sempre o par vai ficar espelhado, tá? Sempre. Não tem esse negócio às vezes não. Sempre. E olha aqui, eu calculei aqui 360 e poucos dias. Para te mostrar aí que não tem nada disso. Então se algum guru falar para você, às vezes fica, não. E tem diferença. Não tem diferença nenhuma. A diferença é que você vai tomar a decisão invertida, só isso. Mas que vai dar o mesmo sinal estatístico, tudo o mesmo, tá? Vamos aprender a usar a estatística. Então você vai calcular o ratio, depois calcula o desvio padrão, depois você vai definir um limite superior ou inferior, que é o coração da estratégia, tá? Vamos lá. Como é que eu calculo o ratio então? Eu já sei que calcular o ratio, aqui 1,13 eu estou dividindo o A pelo B, o BBDC4 pelo BBDC3. Então estou dividindo este por esse, dá 1,13. E eu calculei o ratio, tá vendo? Calculei o ratio. Agora se eu quiser calcular a média do ratio, é simples, a média do ratio é uma coisa simples, tá? Eu pego a média do ratio, olha, D9 por D38, então D9 é essa linha, D38 é esta linha, pá, joguei na forma da média e achei a média, já achei a média. Então eu calculei o ratio, esse aqui é a movimentação do preço, nós vamos chamar ele de ativo sintético, mas é ratio. O que é o ativo sintético? Ele não existe no mercado, né? Ele é a divisão do A pelo B. Então por isso que chama sintético. Aí como é que eu calculo o desvio padrão agora? Desvio padrão, eu calculo o desvio padrão da média, certo? Vou calcular o desvio padrão da média. Desvio padrão, D9 por D38, calculei e acho o desvio padrão. Ok, agora que você tem qual o limite inferior e superior? Como é que eu calculo esse limite? Eu pego a média mais 2 desvio padrão. Eu pego o limite superior, 1,13 vezes 2 vezes 1 dá 1,15. Então, olha só, 1,15. Eu calculei um limite superior. E a média? A média está na linha do centro, né? A média está na linha do centro. E o limite inferior? Eu pego agora a média menos 2 desvio padrão. E achei o limite inferior. E aqui que está todo o segredo. Olha o segredo, como é que ele é revelado para você. E de uma fácil compreensão, tá? Num gráfico de 30 dias... Esse ativo saiu aqui de 1,13 alguma coisa, ele veio e quase tocou na média. Aí ele subiu. Ele gosta da média, lembra? Sempre o que nós estamos esperando é uma divergência, é uma ineficiência desse preço. Chama ineficiência de preço. Ou seja, eles vão ter divergência da média. O preço, eles andam na média. Mas às vezes ele foge um pouquinho da média. Aí ele vai lá em cima, tá? Ele vai lá em cima. E quando ele for acima da média, aqui nós estamos com 2 desvio padrão,
Dois desvio padrão aqui, basicamente ele está com 95% das operações do preço captado, tá? Mas vamos lá, ele fugiu, foi lá para cima. Aqui é uma outra operação, eu vendo um ativo, compro outro ativo. Você vai aprender qual, né, vai ter daqui a pouco. Um tá barato, outro tá caro, eu vou vender, vou comprar, esperando que eles voltem para a média. Né? Eles voltem para a média. Olha, ele quase chegou na média. Se você está acompanhando minhas lives, vai dizer, eu vou falar para você o seguinte: se deu o seu lucro, sai aqui. Não precisa bater na média, amigo. E nem precisa chegar no limite inferior. Isso aqui é loucura, tá? Olha só, porque ele veio até aqui, depois ele subiu de novo, e depois ele desceu de novo, depois ele subiu de novo, e depois ele atingiu a média. Ou seja, quantos dias ele gastou aqui? Ele gastou aqui 17 aqui, mais ou menos 17 para 8, e gastou 9 dias para fazer esse trajeto aqui. Esses 9 dias, se o par for bom, ele dá em média 6%. 6% em 9 dias tá bom para você? Qual é o investimento da bolsa que dá isso? Não dá, né? Depois, se você tivesse uma estratégia divergente, você iria abrir uma outra operação aqui, mas não é o caso, tá? Aí andou, dia 20 aqui ele bateu na média, mas agora inferior. Qual que é o conceito? O conceito é que ele volte para a média, eles andam junto e eles gostam de ficar na média, tá? Então aqui você faria uma outra operação, agora invertida. Agora você inverte, porque você está no gráfico de baixo, tá? Aqui é bem simples. Quando está no gráfico de cima, significa que o ativo principal está caro e ele vai cair. E aqui ele está barato, ele vai subir, tá? Mas vamos com calma. Aí você faz uma outra operação aqui. Olha só, dia 20 mais ou menos. Aonde é que ele bateu na média aqui? Dia 24. 25 dias. Ele já deu lucro de novo. Então esse ativo, se você tivesse acompanhando esse ativo estatisticamente, como nós estamos demonstrando aqui, você teria feito 2 trades no mês. E esses 2 trades você teria faturado aí 12% mais ou menos na média, tá? Na média 12%. É um trade relativamente bem controlado, até porque nenhuma empresa que eu vou calcular aqui a correlação e o ratio são empresas ruins, porque as ruins eu já tirei na minha análise fundamentalista. Já retirei ela lá na fundamentalista. Se é a empresa que não merece o meu investimento, eu nem olho, tá? Eu nem olho. Eu calculo ali a correlação e tudo, mas na hora de fazer o trade mesmo, eu já olho. Tá na relação negra aqui? Fora. Não entro, tá? Olha aqui como é que funciona lá no Max Long Short. Eu dou um gráfico para você, certo? Primeiro eu já te dei o ratio, te dei os ativos, o ratio não, a correlação desse ativo e o tempo médio que ele vai demorar para dar lucro. E depois eu trago para essa tela, nós trazemos, aqui você vai ver se você quer simular o trade ou não, tá? Olha só esse par de ativos que começa com 82, aí ele subiu, não chegou no limite superior, desceu, não chegou no limite inferior, subiu, mas agora ele chegou, ele passou do limite, tá lá em cima. O que isso aqui quer dizer? Tá aqui a dica para você. Ele passou do ratio 202, está maior ou igual ao limite superior, que é 1,97. Ele passou bastante. Então você tem uma possibilidade de trade. Qual que é a possibilidade de trade? Você vai vender o X Pro, porque você acha que o X Pro está caro, né? E ele vai cair. E você vai comprar o O Pro, porque você acha que o O Pro está barato e ele vai subir. Essa é a lógica do negócio aqui, tá? Esse está caro, vai cair, e esse está barato, vai subir. É uma aposta? É uma aposta sim, tá? Aí você vai montar, você compra a O Pro 11.700 para dar 20 mil reais, o preço é 29,63 e vende a X Pro 3 1.300 ações a 14,69, que é 19. Aí você vai ter que colocar do seu bolso 1.644, além da garantia na corretora, né? Já falamos sobre isso. E além de umas taxinhas que tem aqui para você entrar no trade. Você vai fazer 2 boletadas, você vai fazer uma compra e uma venda. Ah, eu não tenho 1.644. Aumenta aqui 100 unidades aqui. Até 200 unidades aqui você pode aumentar. Porque daí você vai ter o que? 2.800. 2.800 vai sobrar um valor aí de
de R$ 800 para você pagar as taxas. E aí você vai escolher aqui se você quer simular ou não quer simular o trade. E olha aqui a barrinha de rodapé. Este aqui é a página inicial, é onde você vai escolher o trade para simular. Quando está azul, você está nessa página aqui, que é o simulador. E quando você for aqui na casinha, tá? Essa casinha aqui é a simulação diária, ou seja, é o avanço diário do trade. O chapeuzinho aqui, o chapeuzinho é a estatística, e o sinalzinho aqui da setinha é a aula que você está assistindo. E assim, pessoal, é que nós fazemos a nossa simulação no Max Long Short Pro. 6.700 opções para você simular de gráfico, para você treinar o seu olhar aqui e entender exatamente isso que eu estou te explicando. O que é o ratio? O ratio é o cálculo do ativo A pelo ativo B, que dá esse valor sintético aqui. E ele, quando ele foge estatisticamente do limite superior ou do limite inferior, é uma oportunidade clara de trade convergente. Por que convergente? Porque eu quero que ele volte para a média. Ele vai convergir para a média. E se fosse divergente? Eu vou apostar que ele estando na média, ele vai distanciar. Tá? É um pouquinho mais sofisticado. Pode ser feito com um ativo, com dois ativos em cada ponta, até mais ativos em cada ponta. Pode ser feito um fundo de hedge, ou seja, uma proteção de uma carteira estruturada, de um hedge grande. Ele vai usar vários ativos na ponta long e vários ativos na ponta short para ficar redeado, né? Quando um não der lucro, o outro tem que dar lucro. E assim nós concluímos essa aula.